Esse aqui é o livro que você precisa dar uma chance se quiser ser um pouquinho mais criativo no seu dia a dia. Mas antes, fala meus pequenos, estamos de volta. Eu sou o Lick e muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre a vida um pouquinho mais criativa, sobre hobbies, desenhos, cultura pop, criatividade no geral e maneiras aí de tentar deixar a sua vida um pouquinho mais leve. Mas enfim, vocês viram aí no título do vídeo, né? Vamos falar um pouquinho desse livro. Vou falar aqui copie como um artista, porque o algoritmo não é muito generoso no início e essa é uma das palavras que ele não gosta muito, mas vocês sabem de que livro eu tô falando. Mas enfim, vamos falar um pouquinho desse livro aqui que pra mim fez muita diferença, principalmente na forma como eu encaro a minha carreira criativa. Primeiro de tudo, ele é um livro bem pequenininho, ele organiza tudo aí de forma bem visual, então é um livro bem fácil, prático de ler, bem interessante também. E eu não estaria falando dele se não achasse que era importante trazer isso aqui pra vocês. Então assim, se você desenha, escreve, tem uma carreira mais pro lado da arquitetura, criação de conteúdo para as redes sociais, na verdade qualquer área, esse é um livro bem interessante porque ele traz formas aí de encarar de uma forma mais criativa o seu dia a dia e como você enxerga o mundo, que é até um dos temas que eu trouxe aí no vídeo anterior. Porque basicamente, né, ele traz aqui algumas formas de encarar de forma mais criativa as suas vivências. E assim, eu já li bastante livro técnico a respeito de desenho, arte, animação mesmo, eu tenho vários aqui sobre quadrinhos, porém esse livro aqui, o legal dele é que ele não foca numa abordagem técnica. Ele não tá preocupado em te ensinar a desenhar, ele tá preocupado em te mostrar uma forma mais criativa de ver o mundo. E assim, ele tem 10 capítulos, mas eu não vou discorrer sobre cada um dos capítulos, na estrutura do livro, não. Aqui é um vídeo mais com alguns recortes que eu fiz que são bem interessantes pra mim, eu acho que pra repassar pra vocês também. Então não encare esse vídeo como um resumo do livro, né? Isso aqui é só um bate-papo a respeito de algumas dicas que eu achei bem interessante e queria trazer aqui pra vocês. Ah, e um adendo, se vocês estiveram ouvindo um barulhinho de fundo é porque eu precisei ligar o ventilador, tá muito quente aqui e tá meio complicado manter e gravar o vídeo com essas luzes acesas, o ambiente todo fechado, então se tiver um barulhinho de fundo aí, tenta ignorar, por favor, porque senão eu vou derreter aqui. E o livro já começa de uma forma bem interessante, né, onde diz que nada é original, o que importa é que é a forma como você copia as coisas dos outros. E quando a gente tá falando de internet, é aí que isso aqui vira algo real mesmo, tanto de trend aí que bomba e todo mundo faz o vídeo meio que no mesmo padrãozinho pra poder ter aqueles 5 minutos de fama, né, poder irritar, e meio que isso vai se retroalimentando e é assim que meio que funciona. E assim, uma frase aí que eu ouvi há um tempo atrás, eu não sei de onde, mas que fala assim que todo livro é um remix do dicionário. Uma vez que o dicionário tem aí todas as palavras e os outros livros basicamente só colocam elas em ordens diferentes, né? Independente do livro que você tá lendo um remix do dicionário. Então é meio que isso, esse pensamento. E aí o livro traz essa ideia de você meio que anotar todas as ideias que tiver ao decorrer do seu dia, e isso realmente pra mim faz muita diferença. Eu sempre ando com um caderninho, inclusive no vídeo que eu falo a respeito do Bullet Journal, que você pode conferir aqui, eu falo um pouquinho disso. Metade do meu caderno é separado exatamente para um diário de bordo. Tudo que eu acho interessante, tudo que aconteceu de interessante no meu dia, eu anoto lá ao final do dia. E o mesmo vale para ideias, né? Ideias, sonhos mesmo. Muitas das minhas ideias eu acabo tirando de sonhos, mas aí é uma experiência pessoal. A questão é, anote. Se você acha que faz sentido para os seus projetos, anota essa ideia em algum lugar, porque senão você vai acabar esquecendo ela, e uma vez que esqueceu, já era. Se não num diário de bordo, né? Talvez num sketchbook. Eu mesmo tenho um sketchbook aqui que eu uso para fazer as minhas tirinhas da Lucy, que eu ainda tô escrevendo elas, porém, toda vez que eu tenho uma ideia que funcione para uma tirinha, seja da Lucy, seja de algum outro projeto que eu ainda vou falar aqui, eu corro e anoto nesse caderninho, é basicamente um caderno de desenhos e ideias. E aí que entra a questão como um artista, né? Como que você vai encarar aí outras ideias que você vê e que façam sentido pra você. Porque toda vez que surge uma ideia, o legal é buscar referências que combinem com essa ideia, seja no Pinterest, seja no Substack, que agora também tá muito legal de poder pegar referência, próprio Google Imagens. A questão é você saber separar, porque, por exemplo, o Pinterest e o Google Imagens estão repletos de imagens de inteligência artificial. Então ter esse olhar crítico aí quando você tá separando referências. E aqui eu falei de imagens, né? Mas a mesma coisa serve para transição de vídeo, modelo de vídeo, independente aí se você é designer de interiores. Eu achei legal a forma que tal móvel foi colocado aqui nesse ambiente, você corre lá e salva isso. Ou, por exemplo, uma citação que você acha que faz muito sentido para abrir uma história sua, então você vai lá e corre e anota essa citação, anota onde você viu ela para você poder usar de referência. É basicamente isso, né? A partir do momento que a internet é uma biblioteca que está à sua disposição, se você vê algo nela que faz sentido para você, corre e anota. Cheguei a falar aqui da Lucy, né, que é a minha personagem da minha
primeira HQ, ela tá bem aqui, foi uma HQ que foi feita em conjunto com histórias de vários alunos e ex-alunos da Casa dos Quadrinhos, e que essa aqui foi a primeira edição, a edição de 2025, e que também foi a minha primeira história publicada, o que foi bem legal. Eu tô gravando um vídeo à parte pra falar só de como foi o lançamento dessa HQ, de como que foi legal ser parte desse projeto. Porém, a Lucy tá bem aqui, tá bem no meio da revistinha, né? Uma das minhas histórias, e como que foi aí pra poder criar essa personagem. Uma vez que eu tinha a ideia em mente que eu queria ter aí um aprendiz de ceifador, isso lá atrás, há 10 anos atrás, literalmente, eu demoro demais pra começar meus projetos, tirar eles do papel, eu sei que é um erro meu, porém, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma pasta no computador com um monte de referências que eu achei legal, seja pro design da personagem, a ambientação onde a história dela ia se passar, também algumas citações interessantes que eu acho que funcionaria como uma tirinha aí dela, e assim você vai construindo um universo com recortes de outros universos. Um outro exemplo é o Jubileu, que é meu personagem, que é um hamster e que é mais antigo ainda que a Lucy, mas que agora eu tô mexendo na história dele pra poder lançar aí o primeiro capítulo. E na história do Jubileu tem referência de Homem-Aranha, tem referência do Hantaro, Dragon Ball, Naruto, Doutor Estranho da Marvel, Steven Universe. É uma história que meio que vai buscando aí vários recursos de outras histórias até criar um universo que é novo, que é baseado em vários outros, mas que ao mesmo tempo é uma coisa única. Isso só pra dar o exemplo de duas histórias minhas e como esses universos surgiram. O livro, né, traz esse conceito aí de uma gaveta de ideias, então toda vez que você surgiu com um projeto novo, você pode ir aí procurar nessas suas gavetas de ideias mentais, ou no computador, ou no celular, ou num bloco de anotações, e ver o que funciona ou não para esse seu projeto, e daí você já sai daquele bloqueio da primeira página em branco, você já tem muita referência para poder começar. E o livro também cita aí uma diferença entre acumulador e colecionador, né? Um colecionador, ele tem um olhar para poder saber o que tá colecionando, o que ele tá juntando ali, justamente para não se encher de coisas demais que não faz sentido e acabar só dentro de uma pilha de ideias desnecessárias. E falando de mim, eu fico meio que numa corda bamba entre o colecionador e o acumulador. Eu tenho sim muita coisa que eu acho útil para os meus projetos, porém o meu problema é não saber quando uma coisa é inútil de fato. Você vê potencial em tudo, isso é um grande problema. Eu tô buscando aí refinar o meu olhar porque eu realmente preciso ou não, inclusive em coisas que eu venho comprando, né? Eu falei inclusive das action figures no vídeo anterior, se é mesmo necessário aquilo tudo ou você só vai pelo impulso mesmo, mas é um trabalho a longo prazo. Essa é uma das minhas grandes falhas, de verdade. Mas a falha do artista é realmente achar que tudo tem potencial, e nisso você vai achando que tudo é uma ideia válida, e meio que não é bem assim. Uma outra dica do livro é: pesquise sempre que possível. Isso realmente é muito importante. Eu tenho muito disso com a palavra, seja uma palavra em outro idioma ou no nosso próprio idioma. Sempre que eu não sei o significado, eu não sei qual que é o sentido daquilo, como que escreve aquela palavra, vou lá e jogo ela, seja no tradutor, jogo ela no Google ali. Mas isso funciona pra qualquer coisa, né? A internet tá aí como um auxiliador mesmo. Só fica atento com a inteligência artificial. Eu, como artista mais analógico, você já deve imaginar minha opinião a respeito, mas se você gosta e usa inteligência artificial, saiba como usar. Eu já passei cada situação, seja em grupinho de amigo ou no trabalho mesmo, de gente usando inteligência artificial da forma errada, que é meio complicado, viu? Aqui uma outra dica muito legal é: comece mesmo sem saber o que você tá fazendo. E realmente, esse é um outro mal que eu tenho. Eu acabei de citar a Lucy, que demorou 10 anos para poder sair do papel. O Jubileu então tem mais tempo ainda, porque eu fico nessa de ser muito perfeccionista e querer estar mudando as coisas o tempo todo até poder lançar uma coisa perfeita, e isso nunca que chega. Então, se você for esperar estar perfeito para começar, você nunca que começa. O perfeito vive no campo das ideias. E justamente essa dica do livro foi uma das dicas que me fez começar aí a desenhar pra internet, começar a pôr o meu projeto na internet do jeito que tá mesmo. Igual tem muito desenho que eu posto aí que eu errei e ainda comento com vocês, né? Erramos aqui, mas justamente para isso, para poder ir aprimorando com o tempo. O tempo é que aprimora as coisas. Se você nunca começar, ficar só assim, está perfeito, porém só no campo das ideias, não adianta. Vai ficar ali intocado, um projeto perfeitinho num pedestal, mas que nunca vai sair disso, nunca vai ter materialidade. E aqui uma dica extra, né? Em tempos de internet, se você vai produzir algo, registra pelo menos um pouquinho. Vai lá, liga a câmera, registra uma foto, porque hoje em dia tudo é conteúdo. Infelizmente, na carreira artística não tem como. O pessoal tá mais preocupado em como você tá fazendo do que pelo produto final mesmo, de verdade. E aqui tem uma outra citação, né, de fingir até conseguir. Isso é meio que verdade mesmo. Que tem de influenciador aí que fica
fingindo uma realidade, até meio que alcançar ela de uma forma ou de outra, às vezes por meios nem tão éticos assim, diga-se de passagem, porém é bem isso mesmo. Vai fazendo, vai fingindo e vai produzindo e vai registrando e com o tempo vai dar certo. Ou pelo menos assim a gente espera, né? E aí surge a próxima dica, né? Escreva o livro que você quer ler. Ou no caso aqui, né? Crie o conteúdo que você quer ver. A questão é que é não apenas criar ao redor de alguma coisa que você domina, porém de alguma coisa que você realmente gosta, que você tem amor por aquilo. Porque é perceptível quando alguém tá criando algo com amor, principalmente se tratando de algo criativo, né? E para além disso, né? Só quando você tá criando ao respeito de alguma coisa que você gosta muito, que você vai poder falar muito tempo sobre isso. Um exemplo aqui no YouTube mesmo, Cala a Boca Thiago, que eu acompanho, né? Que fala de As Crônicas de Gelo e Fogo há muito tempo, ele só fala a respeito disso porque é algo que ele gosta e domina. Então ele tem muito conteúdo para falar a respeito. E a principal questão é você poder retratar isso da sua forma, né? A forma como você enxerga o mundo. Então tá ali o seu recorte, criado da forma que apenas as suas vivências são capazes de transformar aquela ideia. A próxima dica, o próximo capítulo aqui, né? É use suas mãos. E inclusive, né, eu gravei um vídeo a respeito de hobbies, ele vai estar aparecendo aqui, um vídeo bem completinho, e é só ir lá assistir ele depois desse aqui, se você ainda não tiver assistido, para ter aí uma gama de ideias para as formas de você poder ir adentrar um novo hobby. E aqui um livro de mais de 10 anos atrás já coloca as telas como uma grande inimiga e da criatividade. Isso porque quando estamos lidando com o celular, com as telas, a gente acaba consumindo demais, produzindo de menos e se restringindo demais. E aqui tem um outro exemplo que eu acho muito legal, isso aqui funciona muito para mim, que é meio que separar a sua estação de trabalho, sua mesa, em analógico e digital. Eu não tenho espaço para ter duas áreas separadas, né, uma da analógica e uma da digital, como o autor mesmo faz no caso dele, porém isso aqui realmente funciona, porque quando a gente entra no digital é uma coisa já mais regrada, assim, uma coisa mais voltada para o final, é muito fácil de editar as coisas, então acaba restringindo muito as suas ideias. Por exemplo, aí no texto, se você está escrevendo o texto, é bem mais fácil você voltar lá e corrigir a palavra que você errou do que focar no seu fluxo de ideias. No desenho também a gente fica no Ctrl Z constante enquanto está desenhando, né, para ter aquela linha perfeita, e isso aí faz sentido para finalização, faz, porém para o processo criativo, quando você está escrevendo aí, desenhando uma página inteira ou uma movimentação de um personagem ainda nos esboços, isso não faz tanto sentido. Então para mim isso é uma das dicas que faz mais sentido aqui do livro, ainda não é a principal, porque tem um aqui que eu acho que faz muito mais sentido e quando chegar nela eu vou comentar, porém é bem legal essa questão de você ter aí no seu processo criativo, boa parte dele ser a parte analógica, você pegar uma folha de papel mesmo e escrever suas ideias, ter um fluxo de pensamento e ir para a parte digital mesmo, ir para a parte dos programas de computador ou no celular também, só quando a ideia já estiver bem formada, bem estruturada, que aí você já vai pro processo de finalização dela. Aqui, né, falando de novo, né, que hobbies são muito importantes para trazer uma bagagem para você, né, para você distrair a cabeça também, não ficar focado só em um tipo de coisa e ficar naquilo eternamente. Os hobbies são muito úteis para ter aí essa vivência externa e ainda no mesmo gancho, né, vivências trarão bagagens que trarão ideias. Quantas vezes aí você não volta de uma viagem totalmente inspirado, né, cheio de ideias para poder colocar em prática? Eu mesmo quando viajo acabo prestando atenção em cada cantinho do lugar porque é tudo novo, né, aí você acaba tirando muita foto, você acaba experimentando novos sabores, prestando mais atenção em coisas que no seu cotidiano não prestaria, e tudo isso vai trazer a bagagem que pode sim virar aí uma ideia muito interessante para o futuro. Os filmes da Pixar mesmo, a maioria tem aí no roteiro deles que parte do processo é não só essas viagens, como também a ideia original surgiu de alguma experiência. Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, o anime, tem como referência para aquela cidade deles uma cidade no mundo real, e só tendo vivências para você poder trazer essas referências aí para uma obra sua. Não, você não vai precisar visitar uma cidade num outro país só para ter uma ideia, porém é bem legal quando você tem essas vivências poder trazer elas para engrandecer a sua obra. Um outro tópico que é seja fiel a você mesmo, né? Não se deixe levar na onda dos outros. Inclusive tem o ditado, né? Galinha que acompanha pato é folgado. E é justamente isso, tenha em mente seus objetivos, se permita moldar, mas não se perca também no caminho dos outros. Tenha em foco os seus objetivos, é isso que importa. Novamente, outra dica do livro que eu levei pra vida é: faça um bom trabalho, registre esse bom trabalho e compartilhe com os outros. Foi enquanto eu tava lendo esse livro aqui 2, 3 anos atrás que eu realmente falei, chegou na hora de sim criar um perfil nas redes sociais e dar cara a tapa. Porque até então o que eu criava pra fora do meu trabalho
trabalho, né, eu criava basicamente pra mim. Nunca fui muito do hábito de postar, compartilhar e ouvir a opinião alheia a respeito do que eu tô fazendo até esse momento, que eu vi que é realmente necessário. É uma forma muito legal de interagir com a comunidade, eu ainda tô aprendendo a lidar com isso, mas é muito bom. E também é só se mostrando que você vai ser visto. Então, de que adianta, né, eu ter vários projetos e eles estão aqui guardadinhos na minha gaveta e ninguém nunca vai saber a respeito? Não faz sentido. Se a ideia é criar pro mundo, o mundo tem que ver. E é isso aí, a internet tá aí pra ajudar a gente com isso. E aqui, passando adiante, né, também tem a dica de criar o seu mundinho, né? As suas ideias vão vir disso. Eu vejo muito isso como no Minecraft, lá quando a gente vai fazer a biblioteca e aí a gente coloca aquela mesa central e meio que todas as informações dos livros vão se formando ao redor daquela mesa. É basicamente isso. Eu também funciono assim, quando eu tô numa mesa, num ambiente que não tem a minha cara, não tem nada meu ali, eu me sinto meio travado, me perco. Não consigo criar de forma interessante, mas quando eu tô no meu ambiente mesmo, aí as coisas mudam totalmente. Porém, aí a gente tem outro ponto, né? Você tem que sair, você tem que conviver com as pessoas, você tem que conhecer o mundo. Não adianta você ficar preso no seu quarto pra sempre aí, vivendo só de internet, porque as coisas não funcionam assim. E isso eu tô falando pra mim também. Novamente, as vivências vêm da experiência, e a maioria das experiências estão sim fora do seu quarto, fora da sua casa. E o gancho aqui é justamente sair da sua zona de conforto, né? É importante, é necessário, por mais incômodo que pareça. Passando pra frente, né, o livro cita aí a respeito de criar uma comunidade, que eu também acho bem legal. É o motivo de eu estar aqui na internet, é justamente para eu poder me conectar com as pessoas que têm aí uma visão parecida com a minha, que estão interessados em ver o que eu tô produzindo. E a partir do momento que isso é legal, cria sua comunidade, começa a participar aí dos eventos, começa a interagir com pessoas que estão aí no mesmo meio que você, as peças vão se conectando, aos pouquinhos mais vão, isso é fato. Outra dica do livro é não leve as críticas pro coração, e isso eu vou ter que aprender a lidar, porque uma vez que você tá colocando a cara na internet, muita coisa vai surgir. Eu mesmo, que sou um canal bem pequeno, já tive que ler cada coisa aí nesses comentários que era melhor não ter lido, mas a gente vai tentando fazer a mediação disso aí, realmente não levar pro coração, por mais difícil que seja, é necessário. E o oposto vale pros elogios, é sempre bom guardar aí os elogios, não deixar eles subirem a cabeça, mas também ter eles sempre preparado pros momentos difíceis, porque momentos difíceis vêm, a vida é feita de momentos difíceis, infelizmente. Aqui o próximo capítulo é em contraponto com o capítulo anterior, que diz pra você ser legal, seja chato com o seu trabalho. Isso aqui eu sei ser, isso eu sei, pelo menos uma coisa. É ser rigoroso, é criar uma rotina, é ser profissional, isso é necessário, independente do trabalho que você tá fazendo. Aqui mesmo eu disse que eu tô encarando esse canal como um hobby, porém, mesmo sendo um hobby, ele traz aí suas necessidades e você tem que estar disposto a abrir mão de alguns confortos para poder fazer aí outros trabalhos, como por exemplo esse aqui de estar na internet, funcionarem. Então você tem que ser sim rigoroso e ser chato com o próprio trabalho, isso não tem como. Se você deixar tudo muito largado, não funciona. Isso também quando você está trabalhando com os outros, se deixar muito largado, deixar na mão demais das outras pessoas, a coisa não flui, o trabalho não funciona. Então seja rigoroso sim, cria aí uma rotina, cria uma rotina de treinamento, uma rotina de leitura, uma rotina de práticas, da mesma forma que o shape só vem se você for rigoroso com sua rotina de treinamento, o mesmo vale para a rotina criativa. Se você não estudar, praticar e continuar criando constantemente, não vai adiantar de nada. Aqui as duas dicas mais importantes do livro, o motivo de eu ter gravado esse vídeo é justamente: não crie dívidas e mantenha seu emprego fixo. Aqui a gente falando, né, de desenhista, artista, a gente fica nessa de artista não tem grana mesmo, desenhista tá acostumado a não ter grana pra nada. Infelizmente essa é a realidade. Então não adianta nada você querer abrir mão de tudo, largar tudo, jogar tudo pro alto e falar: a partir de amanhã eu vou viver de arte, e é isso aí. Os boletos vão continuar chegando, as dívidas vão aparecendo, e é aí que os problemas aparecem. Como é que você vai ter cabeça pra poder criar arte cheio de problema do mundo real batendo na sua porta? Eu já passei por experiências aí nos dois lados, tanto de largar o trabalho para poder ir para carreira criativa quando eu era mais novo, quanto também a questão de acabar endividando. Isso atrapalha totalmente a minha rotina criativa, você acaba não estando aí disposto a criar nada mesmo. E assim, se você for sair desse livro com alguma coisa em mente, sai com essas duas dicas, porque mantendo um controle financeiro aí, mesmo que você não ganhe muito, mas não se envolvendo em dívidas, seja com cartão de crédito, com compras desnecessárias, você vai ter a
cabeça no lugar para poder criar. Isso é extremamente necessário. E também não abandone, infelizmente, não abandone seu emprego fixo para poder seguir carreira artística assim de cara. Porque tem muito cliente mal intencionado, dependendo da área que você está atuando, a renda é muito variável, então às vezes você vai ganhar bem sim, mas às vezes você vai ganhar nada e as contas continuam vindo naquela rotina de sempre. Então a melhor forma é vá de forma paralela até você conseguir construir alguma coisa a partir disso, e a partir daí sim você vai dar esse próximo passo, seja de abandonar o seu trabalho tradicional CLT, seja de parar de fazer o projeto que te dá a renda principal e aí sim começar a escalonar com a sua carreira artística. Porque aí, novamente, falando de mim, se eu abandonasse a minha carreira atual e focasse apenas em criar o conteúdo e produzir minhas HQs, nossa, eu conseguiria produzir coisa pra caramba, ao invés de demorar o tempo que eu demoro pra produzir. Porém, por outro lado, as contas não param de chegar, então abrir mão aí do final de semana, abrir mão de um rolezinho pra poder focar em criar o seu conteúdo, em desenhar sua HQ, em escrever seu livro, ao invés de abrir mão do seu emprego, que é a sua fonte de renda, vai ser necessário, infelizmente, principalmente no país que nós vivemos. Então aí a dica do livro é essa dica, eu levei pro coração. Ache um emprego que não seja um emprego horrível, que não vai te destruir todo por dentro e você só vai querer chegar em casa e dormir e se afundar num buraco, porque são muitos empregos, infelizmente, que são nessa realidade mesmo. Mas aí acha um emprego mais ou menos que, mesmo que você não ame, você goste, você consiga fazer sem te drenar totalmente, e a partir daí vá pro seu projeto paralelo, vai fazendo ele aos poucos. Aqui eu tô falando da carreira criativa, né? A gente tá falando aqui de desenho, de escrever livro, que são coisas que tomam tempo e às vezes não tem a visibilidade necessária. Eu digo isso de coração mesmo. Por mais que a gente queira, né? A gente acaba sempre tem aquela história de, eu conheço uma pessoa que deu muito certo sim, que largou, jogou tudo pro alto e funcionou. Agora na era dos influenciadores, né? Tem muito influenciador que sim, larga tudo pra lá e acaba dando muito certo, mas ainda assim, eu na idade que eu tô, com as vivências que eu vivi, com as coisas que eu já passei, eu acho que não rola de abandonar aí algo fixo pra poder jogar uma moeda pro alto com seu destino. Eu acho que pra mim não funciona dessa forma. E isso é algo que você vai ouvir de muitos artistas. Infelizmente, no Brasil é muito complicado fazer dinheiro com arte, e se você consegue ter algo fixo e estável ao mesmo tempo que tá aí trabalhando no seu projeto paralelo, é a melhor forma, infelizmente. Saindo aqui do tópico anterior, que é um pouco mais pesado, bora falar do próximo aqui, que é anotar as coisas, você criar metas, prazos, tabelas e saber aí gerenciar seu projeto de uma forma que ele vá do início ao fim. O que é muito importante aí você criar prazos, né, e saber lidar com seu projeto, independente da área que seja. E aqui tem um exemplo, né, de que uma página por dia não parece muita coisa, mas ao final de um ano, se você realmente manter escrevendo uma página por dia, você vai ter um livro de 365 páginas. O que aí sim é coisa pra caramba, já é um romance. Aqui a gente entra no nosso calendário, uma ilustração por dia é pouca coisa, um desenhozinho por dia, mas se você chegar no final do ano desenhando todos os dias, é uma evolução gigantesca. Não só em número de desenhos, é uma evolução prática gigantesca. Eu digo isso da experiência que nós mesmos acabamos de fazer aqui. Uma outra dica legal aqui é mantenha um diário de bordo, e sim, eu já falei aqui que eu mantenho meu bullet journal e metade dele é meu diário de bordo. Se você ainda não assistiu o vídeo a respeito do bullet journal, também vai estar indicado aqui no final do vídeo, você escolhe um aí pra ir, e aí já vai maratonando tudo, assiste tudo que você puder aqui do canal, vai dar uma força, né, vai dar uma força ótima pra gente que tá no início, pra gente poder bater a meta pra monetizar esse canal aqui. Então mantenha um diário de ideia, um bullet journal, um sketchbook, você vai criando aí, vai poder anotando sempre, isso é muito importante pra você manter um fluxo de ideias, ter ideias originais sempre, ou o mais originais possíveis, né, considerando tudo que a gente falou aqui até o momento. E uma outra dica também é se cerque de pessoas interessantes. E aqui eu tenho um momento que é assim, indiscutivelmente um exemplo desse tópico. Enquanto eu estava estudando artes, eu estava cercado aí todos os dias por uma turma de alunos que estavam no mesmo interesse que eu, a gente tinha muitos assuntos interessantes, sempre falando de cultura pop, sempre falando da melhor técnica para tal finalização de desenho, sempre citando um programa novo que tinha acabado de sair que era legal para desenhar, que era legal para fazer modelagem 3D, que era interessante para poder fazer animação 2D, qual equipamento tinha acabado de ser lançado, esse tipo de conversa totalmente voltada aí para nossa área artística. E depois que eu me formei, a turma meio que se espalhou, né? O ciclo meio que se perdeu, você não vai estar mais convivendo com as mesmas pessoas todos esses dias, acaba que o assunto vai morrendo. E foi assim por muito tempo, por muitos anos mesmo. Agora que eu tô voltando aqui para essa carreira criativa, voltando para os eventos, voltando para essa criação de conteúdo, é que eu tô tendo esses assuntos de volta. Isso mostra o tanto que é importante aí novamente a comunidade quando você tá tratando de carreira criativa ou do universo criativo como um todo, né? É legal ter as pessoas que se interessam pelas mesmas coisas que você ao seu redor para justamente poder ter esse diálogo. Agora chegando aqui mais ao finalzinho do vídeo, os últimos tópicos aí, mas antes eu queria pedir a vocês que se inscrevam
inscrevam nesse canal, é muito importante. Eu acabei de falar, né, eu tô no início ainda do projeto, a gente ainda tá tentando monetizar, criar aí uma constância de vídeos, criar aí um conteúdo sempre. Vai ser muito legal monetizar o canal pra gente poder começar a investir em editores, criar mais conteúdo ao invés de ser só um vídeo por semana. Então eu preciso dessa forcinha de você, então não se esqueça de se inscrever e se puder compartilhar o canal também com algum amigo que esteja interessado em conteúdo mais voltado pro mundo criativo, pro mundo artístico aí, não deixe de mandar esse vídeo. Mas bora aqui, né? Agora que você já se inscreveu, bora para as últimas dicas, o finalzinho, o fechamento aqui do nosso livro e também do nosso vídeo. Criatividade é subtração. Escolha o que você quer deixar de fora. Até que a gente falou muito, né, de ter uma gaveta de ideia, tá sempre anotando tudo que você puder, ter sempre uma referência às mãos. Porém, aqui entra justamente o perigo do acúmulo, né? Quando você tem referência demais, você fica travado e não consegue sair do lugar. Então tem que saber sim o que vai fazer sentido ou não pro seu projeto. Tem um exemplo ótimo aqui a esse respeito, que é do Gaveta. Eu não sei se vocês conhecem o Gaveta, mas ele cria conteúdo aqui pra internet há muito tempo e conteúdo muito bem feito, que o Gaveta comenta num vídeo dele, que também é sobre criação de conteúdo, sobre criação de edição de vídeo, esse tipo de coisa, que ele cita um trecho de um vídeo que foi super bem editado e o Gaveta edita de verdade. São coisas assim, nível Hollywood mesmo, que ele chama de tosco, mas que demoram horas e horas e horas de dedicação, não só dele, mas de uma equipe, e que ele falou que esse trecho que ficou pronto basicamente não fazia sentido com o resto do vídeo. Ou seja, foi uma edição aí de uma piada que demorou muito tempo, que foi muito trabalhosa, mas que não fazia sentido pro contexto do vídeo. E que a questão foi justamente aceitar que não fazia sentido e cortar essa parte fora do vídeo. O que é muito frustrante quando você tá criando e dedica muito tempo a uma coisa, porém necessário pro projeto final. Então é saber sim cortar algumas partes que não fazem sentido, às vezes um passo muito grande que você quer dar e não é o momento. E saber trabalhar também com a subtração e não só com a edição. Não adianta você querer fazer um desenho animado que vai ser uma enxurrada de referências e achar que vai fazer sentido, porque às vezes só vira uma bagunça mesmo, não faz sentido nenhum. Então é saber focar aí no que você quer pro seu projeto e é isso aí. E pra fechar, né, duas últimas coisinhas. Mantenha o foco quando você tá fazendo. Você vai sim precisar de foco, porque é muito fácil você se perder no meio do processo. Então é estar focado, é dedicar o tempo necessário pro seu projeto dar certo e ver se vai funcionar mesmo. E também estar disposto a abrir mão caso não der, não é o fim do mundo. E outra coisa é se divertir no processo, que é meio complicado, é fácil de falar, difícil de fazer, mas se divertir é importante. Você saber brincar, dar risada com o processo, dar risada da própria cara. Eu tô gravando aqui, vira e mexe, eu paro pra rir de mim mesmo. Tô tentando aprender e evoluir muito com isso, então é importante você saber, assim, dar o valor ao processo também, não querer só a coisa final pronta, o objetivo atingido e abrir mão de tudo ao redor. Tem que saber se divertir, sim, do mesmo jeito que se você estiver fazendo uma trilha pra chegar no topo de uma montanha, você não vai adiantar só estar lá no topo, o caminho faz parte. Às vezes uma conversa que você teve na trilha com algum amigo é bem mais importante do que a visão que você vai ter lá no final do topo da montanha. Isso falando de experiência própria também. Como eu já falei com vocês, né, esse canal é um recorte da minha vivência, com as minhas opiniões, então vai ter muito exemplo a respeito de mim também. Mas com isso a gente tenta levar aí uma coisa ou outra pra vocês. Eu acho que vários assuntos interessantes. Esse livro, esse tema é um tópico bem interessante pra quem quer seguir carreira criativa. Então eu acho muito importante sim, se você tiver oportunidade, compre ele aí numa promoção ou compre ele usado. Esse aqui mesmo eu ganhei ele de presente de um grande amigo meu. Mas vira e mexe tem promoções de livros por aí. Nesse caso eu acho bem legal ter a versão física dele. Ele tem muitas fotos, ele tem muitos espaços pra você poder anotar uma coisa ou outra, pra você estar sempre com ele com você, pra poder dar uma folheada e buscar uma inspiração. Tem a continuação dele, que é o Mostre Seu Trabalho, é a continuação do como artista. Inclusive, se vocês quiserem também um vídeo a respeito desse livro, é só me falar. Eu não vou ficar fazendo resenha de livro, porém aqui a gente falando de um projeto criativo, a gente falando de um canal com foco em criatividade. É bem interessante trazer esse conteúdo aqui sim, e é um conteúdo que eu acho importante compartilhar aí com vocês, que também desenham. Eu sempre vejo aí no perfil de um ou outro um desenho, o pessoal que me manda também nas DMs. Então é legal compartilhar as vivências e compartilhar também o conhecimento, que é a parte mais importante. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você assistiu até o final, muito obrigado mesmo, faz toda a diferença. Pode me chamar de Lick. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui de sugestão, se você quiser ir pular de um pro outro, além dos que eu já tinha dito, ao decorrer do vídeo. Pode maratonar, fica à vontade, a gente tem muito conteúdo aqui. Além disso, tem os vídeos curtos também, que a gente tem muito vídeo aí pra trás, pode ir assistindo eternamente. Mas enfim, é isso, muito obrigado, valeu, falou e fui!